Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de dezembro de 2024. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, acaba de vir à tona a razão pela qual Alexandre de Moraes, do STF, e Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, não vão tirar férias de final de ano. Entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, quando a PGR e o próprio STF deveriam encerrar as atividades, eles vão trabalhar esses dois servidores públicos, o Moraes e o Gonet, e a razão acaba de vir a público. E a razão, ela obedece a um cronograma. Vamos entender. Em 19 de novembro, a Polícia Federal prendeu o general Mário Fernandes, que era o organizador da operação bolsonarista dos golpistas, que foi chamada de Operação Punhal Verde e Amarelo, que pretendia matar o presidente Lula, o vice dele, Geraldo Alckmin, e o próprio Alexandre de Moraes. Muito bem, em 22 de janeiro, a Polícia Federal, na verdade em 21 de janeiro, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e mais 36. O Bolsonaro, na representação da Polícia Federal, o STF, foi citado 900 vezes e o Braga Neto 95 vezes. Vamos em frente. Em 22/11, o Procurador-Geral da República estimou que, após ele, inclusive, endossar a denúncia de 884 páginas da Polícia Federal contra Bolsonaro e mais 28 militares, um total de 37 pessoas naquele momento, contando com Bolsonaro, e atualmente esse número, com mais 3 militares presos, passou para 40 esse número. Então ali você tem um número de 36 pessoas além do Bolsonaro denunciados em 21 de janeiro e em 21 de novembro, e o Procurador-Geral da República então estima para fevereiro a denúncia contra Bolsonaro, já demonstrando convicção de que a denúncia seria feita. Muito bem, em 25 de novembro o PGR divulga que vai indiciar Bolsonaro por cartão de vacina falso, falsificação de cartão de vacina, roubo de joias e tentativa de golpe. Em 25 de novembro. Em 3 de dezembro, a Procuradoria-Geral da República monta uma força-tarefa de 9 pessoas, entre procuradores da República e promotores públicos, para ajudá-lo com uma quantidade gigantesca de material que há na representação da PF. Porque muitos talvez não entendam, mas a Procuradoria-Geral da República tem uma denúncia, um indiciamento, que é a denúncia da Polícia Federal, que chama indiciamento, de 884 páginas. Mas isso não quer dizer que 884 páginas seja tudo que a Procuradoria vai ter que analisar. Alguns vão dizer, mas 9 procuradores para ler 884 páginas? Não. As 884 páginas são um índice de milhares e milhares e milhares de páginas de provas, de áudios, de vídeos, de todo tipo de prova que há nesse processo. Então é um trabalho insano, por isso uma equipe gigantesca, que muitos pediam ao Gonet para andar rápido, tal. Ele nem tinha em mãos esse material, ele não tinha como fazer denúncia alguma. Ele precisava dessa denúncia. Eu já havia dito aqui várias vezes, mas agora eu acho que ficou bastante esclarecido
que o PGR ele não poderia andar mais rápido, porque ele dependia desse índice, que são as 884 páginas que instruem o PGR sobre o que foi que aconteceu. Ele não faz investigação, ele não tem uma equipe para ir a campo, como a Polícia Federal, que tem milhares de homens, né? Então, aí o PGR estimou fevereiro, e em 12 de dezembro sai uma pesquisa do Instituto Quest mostrando uma reviravolta no quadro político do país, com Lula e Haddad derrotando Bolsonaro, Tarcísio, Marçal, Michele, quem quiser, derrotando todo mundo, tanto o Lula quanto o Haddad, numa eleição em segundo turno, uma reviravolta, porque a pesquisa anterior do Instituto Quest, o Bolsonaro e o Lula estavam tecnicamente empatados. O Haddad nem era considerado nessa pesquisa. E agora Lula e Haddad vencendo qualquer bolsonarista. É uma reviravolta que se explica com uma pesquisa que saiu hoje, que eu vou abordar já. Na verdade, no dia 14, no dia 12 sai essa pesquisa, no dia 14 a Polícia Federal prende o general Braga Neto e o principal assessor dele, o tal de Flávio Peregrino, que é considerado o Mauro Cid do Braga Neto. E com ele é apreendida uma quantidade enorme de celulares, pendrives, computador cheio de provas. Cheio de provas, gente. Não para de aparecer material para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República examinarem. É um trabalho muito grande. Quem nunca viu, quem não conhece esse trabalho, precisa entender que é um trabalho muito complicado e precisa ser feito com muito cuidado, porque a lei é precisa. Muitas vezes as pessoas falam, prende logo, tal, já demorou demais, prende, mas não é assim, tem uma lei. Né? O Brasil tem um código de processo penal e uma lei penal que é rígido e tem que ser rígido para proteger você, não é? Para proteger você de uma eventual injustiça. Senão qualquer um chega, constrói qualquer história contra você, uma pessoa poderosa, e te prende. Né? Então tem que ser assim. Para tirar a liberdade de um ser humano é preciso provar que esse ser humano cometeu um crime grave. Aí você vai me dizer, pô, Eduardo, mas com o Lula não foi assim, prenderam o Lula rapidinho, sem prova, tal. Mas é isso que nós queremos? É isso que você quer? Eu não quero isso. Eu quero um país, minha amiga, meu amigo, em que todos tenham direito à presunção de inocência, como o presidente Lula disse no domingo passado, no programa Fantástico. Ele quer a presunção da inocência que ele não teve. Não é porque ele não teve que ele quer que o Bolsonaro não tenha também, porque um país onde as pessoas não têm presunção de inocência é uma ditadura. E ninguém quer viver numa ditadura, é ou não é? Bom, vamos em frente. A Polícia Federal prende o Braga Neto e hoje sai muita coisa na mídia. Uma pesquisa da Datafolha diz que 52% acreditam que o Bolsonaro tentou dar um golpe no Brasil. Basicamente, a maioria da população. Isso ajuda muito, facilita muito a situação das autoridades. O Gonê e o Moraes divulgam que vão trabalhar no período de 20, veja só, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, que é um momento que para tudo no Brasil. Gonê e Alexandre de Moraes vão trabalhar nisso, e isso tem um significado que eu já vou te explicar. E, na verdade, o PGR e o Moraes, eles estão indicando, acabam de indicar, que a denúncia contra Bolsonaro vai sair em janeiro. E há uma razão muito boa para eu dizer isso, que eu já vou te explicar, mostrando as reportagens. E eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente precisa olhar e enxergar.
A gente precisa ouvir e escutar. E o que é que acontece? Muitas vezes o indivíduo olha e não enxerga, ouve, mas não escuta. E é por isso que às vezes as pessoas falam: poxa, Eduardo, você falou que ia acontecer, eu já não acreditava, né? Todo mundo falando, muita gente me procurou: Eduardo, você tinha razão, você falava que ia apertar a coisa para o Bolsonaro e está acontecendo, não é? E eu falei para essa pessoa, para muitas pessoas que me procuraram dizendo isso, para me cumprimentar e tal, e eu disse o seguinte: olha, gente, o negócio é o seguinte, a gente tem que olhar e enxergar, ouvir e escutar. Foi isso que eu fiz para esta matéria que eu preparei para você. Será uma força-tarefa com pelo menos 9 procuradores, liderados por Paulo Gonet, chefe da PGR. O grupo vai se debruçar nas quase 900 páginas do relatório da PF apresentado na semana passada. O documento indicia o ex-presidente Bolsonaro e mais 36 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O relatório foi encaminhado à PGR pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação no Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, especula-se que a PGR está disposta a cruzar informações desse relatório com outros inquéritos em uma única denúncia. O personagem central de todo o trabalho será o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que, além do indiciamento pelo suposto plano de golpe de Estado, Bolsonaro também foi indiciado por fraude no cartão de vacinas da Covid-19 e pela apropriação indevida das joias presenteadas pelo governo da Arábia Saudita. Pois é. Então aí você vê que o indiciamento do Bolsonaro foi no dia 21 de novembro, 37 pessoas indiciadas, inclusive o Bolsonaro, que produziram esse relatório monstruoso de 884 páginas. E aí, o que é que acontece? As pessoas me dizem: Eduardo, mas esse relatório não é tão grande, não é? Não precisava de toda essa demora, essa equipe grande na Procuradoria-Geral da República? Não, meu amigo, isso aqui é o índice do índice, isso aqui é o índice desse material todo aqui, que ele apresenta as provas. Mas depois, tudo isso tem desdobramentos. Cada prova, cada alusão, cada história que é contada aqui, ela tem que contar com uma quantidade de provas de que o que está escrito aqui é verdade. Eu vou até voltar aqui para a tela para a gente olhar juntos esse material. Veja só. Então, aqui, vamos ficar aqui no cantinho, né? Ficar aqui no cantinho para poder falar com você enquanto eu mostro o material. Então, vamos lá. Tudo isso aqui não é o material todo, não é o processo todo. Isso aqui é a descrição do que o processo contém. Então você veja bem que não é aqui, o que você está vendo aqui é um roteiro para quem for julgar, os ministros do STF, primeiro o Procurador-Geral da República, não é? E depois os ministros do STF que vão analisar esse material todo e vão ter que ler tudo isso, vão ter que ver também as provas que vão ser juntadas. É um trabalho insano, mas eles têm vários assessores e tal, mas mesmo assim é um trabalho muito grande. Muito bem, o PGR, inclusive, então, no dia 22, no dia seguinte ao indiciamento do Bolsonaro, diante do volume do material que ele avalizou, eu quero reforçar o seguinte: essa denúncia contou com o apoio do Procurador-Geral da República, esse indiciamento pela Polícia Federal. E ele sinalizou a denúncia entre fevereiro e março, como você viu aí no vídeo de abertura. Muito bem, o PGR vai inserir nesse processo os casos das vacinas, das joias e da tentativa de golpe, porque o PGR considera que uma coisa tem ligação com a outra. A vacina, o cartão de vacina era usado para que o Bolsonaro conseguisse ficar nos Estados Unidos. Por quê?
Ele viajou para os Estados Unidos como presidente da República, não é? No dia 30 de dezembro. E ali ele sabia que dali a 2 dias ele ia deixar de ser presidente da República. Então, se pedissem a ele o cartão de vacina, ele já tinha o cartão falsificado. Mas falsificado legalmente, porque ele mandou fazer no órgão do Brasil que emite o cartão de vacinação, porém falsificado. Não é falsificado porque ele não se vacinou e mandou fazer, o governo fazer um cartão de vacina falso para ele e para a família. A força-tarefa do Gonê, como você viu, aqui você tem inclusive uma descrição dessa força-tarefa. O inquérito chegou à PGR com mais de 30 volumes e a Procuradoria deu início à força-tarefa para analisar esse inquérito, que iniciou 37 pessoas. Vinculado ao gabinete do PGR, o grupo da força-tarefa montada é composta por um coordenador e 8 membros auxiliares, entre procuradores da República e promotores de justiça de diferentes estados e especializados em atos antidemocráticos. O inquérito chegou à PGR no dia 27 de novembro, quase uma semana após o indiciamento de Bolsonaro. Foi enviado pelo STF. Ao juntar todas as peças anexadas ao relatório final da Polícia Federal, o inquérito chegou com mais de 30 volumes. Muito bem. Aí sai em seguida, né, no dia 12 de dezembro, vários dias depois, isso aqui foi formado no dia 3 de dezembro, né? No dia 12 sai essa pesquisa Quest, que mostrou que Lula ou Haddad venceriam Bolsonaro, Tarcísio, Marçal, Caiado, Michele, qualquer um que disputar com eles a eleição de 2026. E eu acredito que isso, minha amiga, meu amigo, seja decorrência da tomada de consciência da sociedade que você vai ver mais adiante. O STF determina prisão preventiva no dia 14 do Braga Neto. E com isso também o assessor dele, o Mauro Cid dele, que é o Flávio Peregrino. Bom, hoje então sai uma avalanche de notícias. 52% dos brasileiros acham que o Bolsonaro tentou dar um golpe para continuar na presidência. Então, esse é o dado que importa. Você tem uma quantidade muito grande de pessoas que acham que o Bolsonaro tentou mesmo dar o golpe, e você tem 63% que dizem conhecer o caso. E é um número impressionante, porque 63% dos brasileiros dizerem que conhecem o caso são mais de 120 milhões de pessoas. Na verdade, você não pode colocar criança tal, mas vamos dizer que aí quase 100 milhões de pessoas estão sabendo da tentativa de golpe e dos detalhes, se dizem bem informadas sobre o caso. Veja, isso é impressionante. A denúncia do golpe, hoje a Procuradoria avisou que a denúncia do golpe vai ser fatiada de acordo com os núcleos da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, você tem vários núcleos que foram... Aqui, vamos ver, deve ter aqui nessa... Não é neste, deve ser nesse aqui, não é? Não, peraí, pessoal. Eu vou achar aqui pra gente. Eu não vou achar. Bom, eu não vou achar, mas são 8 núcleos. Foi dividido em núcleos de ações, não é? Vamos dar uma lidinha aqui. A estratégia da Procuradoria-Geral da República é dividir as acusações por grupos de organização criminosa, enquanto advogados de defesa montam a tese da terceira via do golpe. A PGR vai apresentar mais de uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra os 40 indiciados no inquérito do golpe. A ideia é dividir as acusações que atingem Bolsonaro, Braga Neto e Heleno e outros 37 envolvidos no caso, de acordo com os núcleos da organização criminosa, mas não necessariamente com os nomes usados pela Polícia Federal
para batizar esses grupos. Então a PGR pode alterar esse fatiamento de acordo com o tipo de crime que foi cometido. Muito bem, a defesa do Bolsonaro, por sua vez, planeja tentar esticar o julgamento até 2027 com protelações, o que eles chamam de chicanas jurídicas, né? Eles vão tentar atrasar esse julgamento de todas as formas, e existem fórmulas, né? Pedir perícias, pedir isso, pedir aquilo, mas aí cabe ao relator, que é o Alexandre de Moraes, deixar que isso aconteça ou não, porque eles acham que se for até 2027, o bolsonarismo vai ter maioria no Congresso e no Senado e manda demitir todos os ministros lá e colocar ministros que eles gostem, não é? Então, essa estratégia é outro plano infalível do bolsonarismo. O Procurador-Geral da República, então, surpreende todo mundo com esta informação, não só ele, como o Alexandre de Moraes. Ele anunciou que vai trabalhar nas férias e cresce a expectativa de denúncia rápida no inquérito do golpe. A análise do inquérito que iniciou o Bolsonaro por tentativa de golpe é tratada como prioridade pela Procuradoria-Geral da República. O PGR decidiu que vai trabalhar normalmente em janeiro, período de recesso e férias coletivas no Supremo, e ele e sua equipe continuarão a analisar o inquérito. Mas aí sai na revista Veja uma matéria bem mais precisa e interessante que essa. À espera de denúncia da PGR sobre golpe, Moraes abre mão de férias também no STF, e aqui o ministro Alexandre de Moraes do Supremo informou ao presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que vai trabalhar plenamente durante o recesso judiciário. A comunicação de Moraes na semana seguinte à prisão de Braga Neto gerou uma expectativa sobre a denúncia da trama golpista que pretendia manter o ex-presidente no poder após perder as eleições de 2022. Em caso de oferecimento e denúncia da PGR, o relator e responsável por aceitá-la seria Moraes. Os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli também exercerão a jurisdição plenamente. É possível que a PGR apresente uma denúncia antes de fevereiro, quando os tribunais voltam a operar normalmente. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicou a interlocutores que irá trabalhar nos dias do recesso entre 20 e 6 de janeiro, 20 de dezembro e 6 de janeiro. O PGR não entrou no detalhe sobre quais dias ele irá trabalhar, mas deve se debruçar sobre os relatórios da Polícia Federal que embasaram o indiciamento de quarentena por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A prisão de Braga Neto, no último dia 14, aumentou a pressão sobre a PGR para o oferecimento da denúncia. Por quê? Com já pessoas presas, não é? Braga Neto, Mário Fernandes, outros militares, por conta dessa representação, desse indiciamento da Polícia Federal, o que é que acontece aqui? Agora eu vou voltar a falar. O que é que acontece aqui? Essa pressa do Procurador-Geral da República e do Alexandre de Moraes denota que a denúncia vai sair rapidamente. E por que vai ser feita rapidamente? Porque já há uma convicção formada de que existe a culpa e existem, inclusive, ameaças dos bolsonaristas de retaliação contra ministros do Supremo, contra adversários políticos, contra as instituições, e essa gente precisa ser tirada de circulação e precisa ser enquadrada, porque eles estão zombando da justiça e tentando arrumar fórmulas de fugir, de tumultuar o cenário brasileiro, e daqui a pouco eles tentam algum golpe de novo, nunca se sabe. Então é preciso agir rapidamente agora. Foi muito difícil agir antes, porque até dezembro do ano passado você tinha o Procurador-Geral da República, que era o Augusto Aras, que saiu em setembro, e depois uma títere dele na PGR, que ficou cozinhando as coisas. O Gonet só foi
indicado em dezembro, pouco antes do Natal, veio o Natal, então depois teve as férias forenses, e aí ele começou a trabalhar basicamente em março, nesse processo. E a Polícia Federal também teve várias restrições ao trabalho, porque a Procuradoria-Geral da República tem que opinar. Então agora nós chegamos ao momento em que é preciso agilizar as coisas, e o Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes estão cumprindo o papel deles com brilhantismo e precisam do meu e do seu apoio. Se nós não apoiarmos essas autoridades, elas vão ter mais dificuldade ainda para cumprir o seu trabalho. Então, como cidadãos e como cidadão, eu peço a você que apoie essas autoridades. Não é apoiar a mim, Eduardo, não. É apoiar as autoridades que estão fazendo a persecução penal de uma organização criminosa perigosa, com gente perigosa liderando, como Jair Bolsonaro, Braga Neto e a família. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.